E bora lá para o nosso encontro. Bom, pessoal, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aí ao nosso 15º encontro da comunidade. Já tá passando voando, né? Então, bora lá revisitar aí os nossos últimos passos, ver o que que a gente tem feito até aqui e logo mais começar a nossa talk. Bora lá. Bom, pessoal, nossa agenda de hoje é a gente vai ter já já uma talk com a Maria Raikos, que a gente vai chamá-la aqui para se apresentar daqui a pouquinho, e para falar de metodologias ágeis, que é um tema tão atual, tão importante e tão bacana, tão interessante, né? Então aproveitem, tirem suas dúvidas, mandem no chat. Logo depois a gente vai ter um bate-papo, como a gente sempre tem, para conversar, discutir ideias e compartilhar os insights, e ali por fim o encerramento. Beleza? E aí, o nosso objetivo on fire, Mike, se você quiser puxar essa parte, fica à vontade. Eu vi que você colocou uns pontos a mais. Sim, a gente deu uma revisitada aí nos Deu um up, né? objetivos Tá um certo. up. Só para o pessoal, né, que está chegando agora, então, muito boa tarde aí, sejam todos bem-vindos. A gente já está aí no 15º encontro, já está no mês 4 desse ano, né? Pelo amor de Deus, o negócio está passando voando Voando. aí. Mas, enfim, pessoal, esse objetivo on fire aqui é um pouquinho de aonde a gente quer chegar com todas essas ações que a gente vem fazendo aqui na Atlas, né? Ações de inovação, de capacitação. Então, não vou ler todo ele para vocês, ele está aí na tela, ele também está disponível no nosso site, lá o atlasonfire.com, mas tem algumas palavras-chave aí que estão em negrito, né? Que estão destacadas, que é transformar, né, a cultura de inovação, promover conexões, trazer resultados sustentáveis para a nossa empresa, né? Se a nossa empresa vai bem, a gente vai bem, e aí impactar de forma positiva na jornada dos colaboradores, né? Na nossa jornada e dos consumidores aí, as nossas marcas, tá? E também, ponto muito importante, que é a gente contribuir para o ecossistema nacional de inovação. E aí no próximo slide, acho que se quiser passar aí, Fabi, eu trago esse contribuir para o ecossistema de inovação. Pode passar mais um aí, Fabi. Vamos até no que tá os dois, esse cara aí. Quando a gente fala em contribuir para o ecossistema, galera, a gente fala em inovação aberta. Quando a gente fala de inovação aberta, a gente fala de a Atlas, essa empresa gigantesca, contribuindo com outras empresas, contribuindo com startups, com acadêmicos, né, universidades que precisam de toda essa estrutura que a gente tem aqui. Então, nós somos aí uma oportunidade para muitos negócios, tá? E a gente está aqui fomentando isso para que a gente venha desenvolvendo cada vez mais o nosso ecossistema de inovação, tá? Nossa região, para que a gente possa estar sempre aí fortalecendo, né, a parceria com os nossos fornecedores, enfim. Então, aqui tem dois itens que está aparecendo na tela para vocês, são comunicados em primeira mão aí, que a Atlas está concorrendo ao prêmio de empresa inovadora, tá? Ele é uma premiação, mas vocês devem ter visto aí nas redes sociais, né? E fizeram gravar uns stories aí, vou virar meio blogueirinho agora, mas a Atlas está concorrendo ao prêmio Empresa Inovadora, tá? É uma premiação aí que é promovida pela ViaSoft, aqui de Pato Branco também, onde eles reconhecem as empresas mais inovadoras aqui da região. A gente está concorrendo no segmento indústria, tá? Então, isso aí é fruto de todas as ações que a gente vem fazendo aqui na Atlas, tá? Não só do OnFire, mas a Atlas como um todo, né? A gente possui diversas iniciativas de fomento, de apoio aí ao esporte, enfim, tem muitas coisas. E uma outra notícia é que a Atlas está participando também da 4ª edição do BRDE Labs, tá? Logo mais vocês vão receber um comunicado aí, uma explicação do que é isso, mas é basicamente a gente está participando de um movimento feito e organizado pelo Banco Regional do Extremo Sul, onde a gente ajuda a fortalecer startups, né? Então a gente mapeia alguns desafios internos e leva para essas startups para que elas possam nos ajudar e a gente possa ajudar elas a se desenvolver.
tá? O tema desse ano é inovação verde e de equidade, e a gente está aí atuando junto aí com o BRDE nesse caminho aí de inovação verde e de equidade. Beleza? Volta um slide aí, Fabi, só para a gente recapitular algumas coisas que a gente fez, por gentileza. A gente já teve aí 15 encontros, né? A gente falou antes. Então, aqui tem alguns passinhos, algumas coisas que a gente faz aqui no programa de inovação, tá? Ele é um braço da Atlas só, né? A Atlas possui diversas outras iniciativas. Aqui tem algumas coisas que a gente já fez, né? O nosso hackathon, está rodando aí a pré-aceleração de projetos. A gente constantemente está rodando o hunting de startups, né? Constantemente a gente está buscando startups para resolver os nossos problemas aqui, para resolver alguma necessidade que a gente tem. E aí, no próximo slide, a gente tem um resumo, né, dos encontros que nós já tivemos, já falamos diversos assuntos aqui. Esses encontros eles estão cada vez mais abertos, não só a colaboradores da Atos, mas também a pessoal aqui da comunidade, né, de Pato Branco e região, estão convidados a assistirem os nossos encontros, a terem um pouco desses papos que a gente tem aqui. E o último que a gente teve foi com o iFood, né? Acho que foi grande parte do pessoal participou aqui, acho que foi o encontro que a gente mais teve audiência, foram mais de 100 pessoas participando. Foi bem interessante mesmo, a gente falou um pouquinho sobre a cultura do iFood, como que eles fazem essa conexão, né, com startups e tudo mais. Mas, enfim, é só para recapitular algumas coisas que a gente já fez. E agora eu vou abrir espaço aqui para nossa convidada especial, que é a Maria Raikos, que eu vou deixar ela mesma se apresentar, mas desde já eu agradeço aí, Maria, pela disponibilidade. A gente vai falar aí de metodologias ágeis, né? Um assunto que eu particularmente sou muito fã, estudo muito, gosto muito, sou entusiasta aí do Agile, né? E acho que vai ser bem rico para todo mundo aqui da Atlas entender um pouco de como essas metodologias, né, podem agregar aí para aumentar a performance dos nossos times, né? E também a atuação da liderança também é muito importante nessa frente. Então, Maria, o palco é todo teu aí, muito obrigado. E, pessoal, façam perguntas e aproveitem, porque a bicha é fera, hein? Isso aí. Meu Também queria Deus. deixar registrado aqui, Mary, muito obrigada por topar esse convite e trazer esse tema tão importante e atual para a gente, vai? Fica à vontade aí para se apresentar. Tô muito obrigada, gente. Fico aí até... Obrigada pela recepção. Eu vou até compartilhar a tela aqui. Daí vocês me avisam. Mas, assim, tô super feliz, tá, de estar aqui na Atlas. Não sei, provavelmente vocês não sabem, mas eu já até visitei a Atlas também, por causa da rede. Então, eu faço parte aqui do time também, já conheço. E diga-se de passagem, é que eu não achei que eu me mudei recentemente, mas eu também tenho uma camiseta, viu, da comunidade. Eu também tenho da vez que eu visitei vocês aí. Na região e tudo mais, mas agradeço super, tá, o convite de estar aqui com vocês, eu fico super feliz de sempre estar, enfim, compartilhando um pouquinho do que eu conheço e o pessoal brinca, mas a gente, assim, por favor, eu quero muito que vocês compartilhem o que vocês quiserem aqui também, tá, fiquem super à vontade de estar compartilhando. Eu sou daquelas que eu falo muito, tá? Vocês vão ver que eu falo pra caraca, mas assim, vocês podem, por favor, não tem problema, pode ficar aí com câmera desligada, eu só quero que vocês reajam com emojis e coisas, só pra eu ver se tá todo mundo acompanhando. Se vocês tiverem dúvida, por favor, pode me interromper, fiquem super à vontade aqui, tá? É realmente uma conversa que a gente vai trazer. E eu trouxe alguns conteúdos, mas antes disso, né, só me apresentando um pouquinho, meu nome é Maria, mas todo mundo me chama de Mary, até acho estranho quando falo Maria Raikos, que fico me sentindo até meio, nossa, parece que é outra pessoa, então fiquem à vontade para me chamar dessa forma. Aqui dentro da Raise Shift, eu lidero toda a operação da empresa, então nesses últimos 2 anos que a gente implementou toda a área de operações, enfim, fez toda uma transformação dentro da empresa. E atualmente eu lidero todo esse time, então no ano passado a gente entregou aí mais de 40 projetos e espero estar entregando o dobro esse ano aí em 2023. E, enfim, lidero essa parte de operações. Aqui na Raise eu também estou na parte de novos negócios, então faço aí um pouquinho de tudo, além de liderar alguns dos outros projetos que a gente tem aqui também. Fora isso, né, fora o trabalho que eu faço aqui na Raise, eu também sou consultora de gestão ágil, então eu trabalho tanto na U-Globally, que é uma consultoria de internacionalização, então a gente tem projetos, a gente leva empresas
para outros países do mundo e de outras empresas ou startups de outros países, a gente também traz para dentro do mercado brasileiro. E dentro da iGlobal, eu trabalho eu lidero alguns dos projetos deles lá, mas o meu principal ponto lá é que eu implemento toda a metodologia ágil da empresa, está sendo implementada por mim lá dentro. Então, desde a questão da própria metodologia até treinamento das pessoas, time e, digamos, né, criar todo esse modelo, daí especificamente falando da metodologia do Scrum dentro da iGlobal. E eu também faço essa implementação de metodologia ágil dentro do Instituto Talanoa. O Instituto ele é focado em política pública para clima, então vocês podem ver que são os temas super diferentes, né? Na iGlobal eu estou falando de internacionalização de startup, de empresa, na Talanoa eu estou falando de clima, que é super interessante, né? São temas muito diversificados, assim. Mas na Talanoa também eu lidero ali, eu estou dentro da parte do desenvolvimento institucional deles e trabalho com toda essa parte de gestão e daí, obviamente, a gestão ágil também, tá? Então, é um pouquinho aí de mim, né? E, claro, que dentro da Raise, liderando a parte de operações também. E daí, gente, antes de eu partir para falar, assim, sobre metodologia ágil, sobre as coisas, eu queria só ouvir um pouquinho vocês, né, sobre aquilo que vocês entendem, o que vocês pensam quando a gente fala de metodologia ágil, né? Então, talvez vocês já até conheçam algumas dessas metodologias, talvez vocês já utilizem também, mas eu queria só entender o que vocês pensam, né? Então, vou até mudar aqui para o Mente, deixa eu colocar o QR Code de novo. Vocês podem ou acessar o QR Code, ou vocês podem colocar mente.com, tanto na guia aí de vocês, e colocar esse código aqui de baixo, tá? Então, o que vocês preferirem aí. E daí, para responder isso. E também, caso alguém... Fiquem à vontade, tá? Caso alguém queira responder, desmutar aí, por favor, fiquem à vontade. O que vocês pensam quando a gente fala de metodologia ágil? Ou colocar no chat também. E aí, gente? Eu penso que é um puta de um desafio implementar. Um puta de um desafio? Concordo. Que mais? Sabe uma das coisas que eu gosto sobre o negócio de metodologia ágil, essas coisas assim, é que no final a gente tem várias referências por aí, mas uma das coisas que eu mais gosto disso tudo é que ela é muito, dependendo da metodologia que a gente trata, ela é muito, digamos assim, aplicável em qualquer lugar. A gente consegue, ela é bem maleável para caber, né, basicamente dentro das necessidades de cada empresa. Então, até colocando, né, lendo aqui um pouquinho do que vocês colocaram, eu vi que já apareceu sobre cultura organizacional, transformação, processos simplificados, transformação de equipe. Tem bastante transformação aí, isso é legal. Gostei que também vocês citaram bastante essa questão de equipe, né? Então, trabalho em equipe e outras coisas. Resultado, agilidade, Scrum. Que mais? Mais alguém quer trazer algum ponto do que colocou aqui? Alguma coisa chama a atenção de vocês? Multiprocessos, performance, soluções inteligentes. Gostei, gente. Acho que tiveram uma contribuição muito massa aqui. Eu acho que, igual como eu falei, como é muito mutável, a gente pode chamar disso, tudo isso está certo, tá? Tudo que vocês colocaram aqui, de uma forma ou de outra, é muito bem aplicado quando a gente fala de metodologia ágil, tá? Então, voltando aqui para a apresentação, eu geralmente, e uma coisa que eu gosto de dizer assim, e daí falaram, né, sobre ser super, um puta, né, uma dificuldade muito grande de ser implementado e tudo mais. Quando eu olho, por exemplo, para algumas metodologias, daí aqui especificamente vocês vão ver, inclusive a minha especialidade é a metodologia do Scrum, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre o Scrum e até vou explicar um pouco na prática, mas que eu acho até que é legal de compartilhar essa em específico, porque ela é bem, assim, bem mais mutável do que outras, é que quando a gente olha para a implementação de fato, quando a gente olha sobre os detalhes do Scrum ou de outras metodologias, quando você olha é relativamente simples, se você for ver. Porque o difícil não é você colocar uma reunião tal, você colocar um papel, uma coisa assim. Daí aí não é essa a maior dificuldade. A dificuldade, na verdade, mora em como que a gente traz para dentro de uma cultura que já é muito bem estabelecida, a cultura da empresa, de todas as
assim, de todas os protocolos mesmo de uma empresa, de todos, enfim, de tudo que já tem organizado uma empresa, como é que a gente traz isso junto e traz para dentro uma cultura ágil também. Essa que é a parte difícil, a gente casar uma cultura na outra. Porque em termos de reunião, de processo, muitas vezes a gente implementa o processo, mas fazer ele funcionar é aí que está a dificuldade. E daí que a gente começa a se perguntar, poxa, mas como que eu vou fazer isso? Quais são as boas práticas que eu posso fazer? Ou melhor, qual metodologia que poderia se encaixar melhor dentro de tudo isso? Então, antes de eu começar a falar sobre metodologia ágil em específico, sobre as metodologias, e vocês vão ver que eu não vou trazer muitas aqui, eu vou focar muito mais na questão do próprio Scrum, que acredito eu, uma análise assim, em relação até a Atlas, eu vejo que seria a que mais casa dentro dos processos de vocês. Mas quando a gente fala de metodologia ágil, vocês concordam comigo que por uma questão de gestão de empresas, de qualquer coisa do gênero, gestão de projeto, ela sempre existiu, de uma forma ou de outra. A gente tem diferentes conceitos, inclusive propriamente dito dentro da indústria. Então, isso já tem um histórico desde, sei lá, Revolução Industrial, se tem muitos tipos de metodologia e tudo mais. Onde é que começa a surgir esse termo e começa a se popularizar a ideia da metodologia ágil? Quando lá, aí quase mais de 20 anos atrás, a gente começa uma movimentação, daí principalmente dentro dos Estados Unidos, e daí geralmente o ágil, né, a ideia do agile, ele nasce muito dentro de empresas de tecnologia, então com desenvolvedores, software e tudo mais, então naturalmente nasce desse contexto, mas eles nascem muito entendendo que eles precisavam de metodologias que se adaptassem à velocidade da criação de um software, então eles precisavam de algo que se adaptasse a isso. Então, ao invés de eu começar já a falar para vocês em quesito de metodologia, eu queria trazer um pouco do conceito que nasceu dentro desse movimento, que é a ideia do manifesto ágil. Então, para além de qualquer metodologia, de qualquer processo que vocês forem colocar, como eu falei antes, a dificuldade está em alinhar a cultura da empresa com a cultura do Agile. Esse que é o quê da questão. Como é que a gente faz isso? Então, independente do processo, a gente precisa ter alguns tipos de princípios e valores que vêm do ágil, que vêm desse manifesto ágil, que vão fortalecer e garantir que aqueles projetos, que aqueles processos, que aquelas ferramentas, tudo que a gente implementar, de fato vai acontecer. E de uma forma saudável e sustentável. Porque não adianta muitas vezes estar funcionando, mas não gerando, beleza, está lá implementado. Mas e o resultado? E a eficiência que está acontecendo. Então, tem muitas coisas, né, que, obviamente, vão ser super importantes aqui. Então, quando a gente fala desse contexto do manifesto ágil, de princípios que, assim, eu digo que a gente não precisa nem implementar a metodologia ágil, tá? A gente não precisa nem implementar nada para começar a olhar para alguns desses pontos, desses princípios aqui que eu estou mostrando na tela. Eu até evidenciei, não vou passar por todos, né, por causa do nosso tempo. até fazendo um parênteses aqui, tá, gente? Obviamente, Scrum, metodologia ágil, é um conteúdo que eu poderia ficar, sei lá, semanas aqui com vocês, passando por cada coisinha, porque é um conteúdo muito denso, é muito vasto, dá pra gente, que cada metodologia tem, assim, tipo, 1000 coisas que a gente poderia falar. Então, aqui eu vou tentar resumir naquilo que eu acho que vai passar um pouco do geral, assim, sobre metodologia para vocês, e que também vocês depois vão buscar mais referências externas, ou até em outras conversas que a gente possa estar tendo, tá? Então, não se preocupem em achar que, tipo, nossa, mas eu queria entender tudo sobre... Gente, a gente não consegue, nem quem estuda mais a fundo sobre metodologia consegue entender sobre tudo, porque é realmente um conteúdo extremamente vasto. Mas, enfim, né, só esse detalhe também que eu vou tentar até passar vários conteúdos para vocês, mas não se preocupem, porque, enfim, ter bastante depois tempo de estudar isso, oxigenar essas ideias também é importante. Mas, gente, aqui, se eu pudesse evidenciar alguns desses princípios para vocês, eu começaria com o primeiro deles, que parece até algo meio óbvio, mas é algo que é importante ser dito, que é esse daqui, ó, que é a satisfação do cliente. Engraçado, né? É o primeiro princípio, mas é algo que é super importante que a gente tenha em mente, porque tudo que a gente faz, no final, a gente tem que ter é um termo que eles usam, que é o cliente-centrismo, né? Então, não é apenas a satisfação do cliente, tudo que a gente faz tem que se remeter a ele. Parece algo óbvio, né? Mas é algo que, de maneira assim contínua, a gente vai ver dentro de qualquer metodologia. E aqui, isso daqui que vocês estão vendo, isso vocês vão ver em qualquer uma delas, tá? Então, essa satisfação do cliente. Outro ponto que é super importante
não apenas nesse contexto do ágil, mas até no contexto, por exemplo, vocês agora aqui estamos, né, numa comunidade de inovação. Então, quando a gente fala da cultura de inovação, um dos pontos importantes para isso também é a gente ser receptivo às mudanças, né? Então, não adianta nada a gente querer fazer as coisas diferentes ou mudar tudo se a gente realmente não ser receptivo com isso. Porque daí eu digo, né, e é algo que é algo muito óbvio, né? Qualquer mudança, ela gera incerteza, ela gera medo, ela gera desconforto, e tudo isso é importante para que a gente possa inovar, para que a gente possa fazer melhor, fazer diferente, fazer o que quer que seja, isso daí, de novo, né, voltando e olhando para o cliente. Então, ser aberto a essas mudanças também é um dos princípios do ágil, porque, igual alguém comentou ali no início, né, é muito difícil essa implementação. E se a gente não realmente comprar a ideia de implementar o ágil, porque, obviamente, gente, assim, acho que fica claro para todo mundo, ainda mais agora com essa movimentação, assim, de mercado, que implementar uma metodologia dessa é super benéfica para o negócio. Mas quando a gente está, assim, no dia a dia mesmo, é muito mais desafiador. Então, ter esse ponto de ser receptivo a essas mudanças é fundamental também. Daí aqui, gente, ali eu vou até pular e comentar sobre esse aqui de baixo, deixa eu colocar meu laser aqui, que é sobre a ideia de comunicação ativa, tá? E por que isso é tão importante? É outro um dos pontos que podem ser óbvios, assim, mas é algo que a gente facilmente esquece que é algo que precisa ser trabalhado todos os dias, que é a questão da comunicação. Daí, obviamente, a partir do momento, né, isso até a pandemia trouxe muito dessa discussão sobre a ideia do trabalho remoto e do trabalho presencial, é que, obviamente, a gente muda, né, a forma como a gente enxerga tudo que a gente faz dentro da empresa, porque a gente teve que se adaptar completamente. E o Agile, ele já traz isso, ele já traz essa noção da gente ter comunicação ativa, que vai aprimorar em, sei lá, 400% tudo que a gente faz dentro de um projeto, dentro de um serviço, dentro da empresa ou dentro de uma área também, tá? Então, essa comunicação, ela é fundamental. E aqui vocês podem entender essa ideia da comunicação ativa também trazendo no contexto da comunicação no remoto, da comunicação também no presencial. Então, como que a gente lida com tudo isso, tá? Gente, até aqui, tranquilo? Vocês vão me reagindo, eu tô vendo vocês. Então, se vocês fizerem um joinha, eu consigo ver, tá bom? Então, o Mike perguntou, uma pergunta que pode parecer besta em um primeiro momento, mas o que é ser ágil e o que é uma metodologia ágil? Em poucas palavras. A metodologia ou primeiro, né? O que é ser ágil? Ser ágil, ele tem muito mais a ver com a cultura e com esses princípios aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, se eu fosse tentar resumir em poucas palavras, isso que eu estou mostrando na tela, ele caracteriza como uma organização que é ágil, certo? Agora, a metodologia é o como. Então, no dia a dia, na prática mesmo. Como que a gente transforma tudo isso e faz com que a empresa seja ágil? Daí vem a metodologia, entendeu? Porque a metodologia vai trazer processo, vai trazer digamos assim, protocolos para as coisas. Respondeu, Mike? Fez sentido? Ai, não tô te vendo. Respondeu sim, respondeu sim. Respondeu? Show. Massa. E daí, só outros dois princípios antes de eu passar para frente, até para ajudar aqui nessa pergunta que o Mike trouxe, que eu acho que vai ficar mais claro. Outros dois pontos fundamentais para uma empresa ser ágil é a ideia de ter equipes auto-organizadas. Então, cada vez mais a gente traz dentro do mercado de trabalho a necessidade que a gente tem dos nossos times serem autônomos, de fato de terem autonomia o suficiente para executar as coisas, e não que a gente não tenha aprovações sendo passadas pelos gerentes, pelas lideranças, mas é que o nosso time cada vez mais vai ser auto-organizado. Isso é super, super fundamental quando a gente fala de metodologia ágil. E outro ponto aqui também, ele traz essa frase, eu já vou explicar ela, mas é reflexão regular de melhoria. Qual que é a ideia? Traduzindo essa frase, talvez até seja uma frase que vocês ouvem muito, que é a ideia da melhoria contínua. Então, melhoria contínua, que inclusive é muito utilizado como um termo, né, dentro de outras metodologias, dentro da própria indústria, né, da gente ter essa melhoria, mas quando a gente traz aqui para o contexto do Agile, é a ideia de que a gente não precisa, vou dar um exemplo assim, eu tenho um projeto que ele vai demorar, sei lá, 3 meses para ser executado. Ao invés de eu me preocupar com, por exemplo, de ter lições aprendidas, eu ter feedback sobre aquele projeto no final dele,
eu começo a fazer de maneira contínua, durante o projeto, eu começo a ter esse entendimento do que eu preciso melhorar. Eu começo a pegar feedbacks, começo a ter, por exemplo, reuniões de lições aprendidas com o meu time, mais vezes durante um projeto e não apenas no final dele, tá? Então, esse ponto aqui é importante, porque tudo que eu estou falando aqui, gente, para vocês, que são basicamente definições de como que a gente, de uma empresa pode ser ágil, tudo isso depois vocês vão ver que vai estar diretamente relacionado com os processos do Scrum, por exemplo. Vocês vão ver que vai estar diretamente ligado com isso. Mas até aqui, gente, tudo bem? Tranquilo? Eu vi que até aumentou aqui um pouquinho da quantidade de pessoas que estão aí, gente, então sejam bem-vindos. Qualquer coisa, por favor, levantem a mão aí e perguntem, tá? E daí aqui, obviamente, tem, enfim, até trago um pouco dos valores, eu vou até pular um pouquinho dessa parte, porque eu já fui falando, né, um pouco na minha fala, mas o que eu queria agora, né, então a gente, beleza, até foi boa a pergunta do Mike, a gente passou por como que uma organização ela pode ser considerada ágil. Então, através desses princípios aqui que eu mostrei para vocês. Então, vocês podem ver que, inclusive, são vários deles. Agora, quando a gente fala na prática mesmo, a gente começa a ter algumas metodologias. Essas metodologias, gente, daí, assim, eu poderia fazer uma reunião aqui só para falar de milhões delas, só para falar, tipo, vários slides sobre diferentes metodologias. Eu trouxe duas aqui especificamente para vocês, tá? E uma delas é o Kanban. Não sei quem conhece o Kanban, levantem coloquem uns emojis aí, caso vocês conheçam o Kanban, gente. Mas o Kanban, ele é um método, na verdade, ele é excelente para quem gosta de checklist e, querendo ou não, eu tenho certeza que vocês, se vocês não conhecem, talvez pelo nome de Kanban, talvez vocês já tenham feito ele, mesmo sem saber. Sabe quando a gente, no início da semana, a gente vai organizar as nossas atividades por exemplo, eu faço uma listinha, as atividades que eu tenho para fazer ainda, então a fazer, as atividades que eu estou fazendo no momento e as atividades que eu já fiz. Sabe quando a gente faz essa organização? Isso é o Kanban. De maneira muito simplificada, isso que traz esse método. Então, ele é um dos mais, digamos assim, simples, né, em questões de metodologias, mas ele é extremamente eficaz, porque ele traz uma lógica muito simples, certo? E daí, eu acho até bacana de comentar aqui, que quando a gente fala de metodologia, quando a gente está falando de melhoria contínua e tudo isso, automaticamente na nossa cabeça a gente pode pensar que, não, vão ser metodologias super complexas. E muitas vezes não. A gente pode ir pelo mais simples possível, que vai gerar muito resultado também. E daí eu trago o Kanban, gente, porque o Kanban, geralmente, quando a gente implementa outras, que é a próxima que eu vou mostrar para vocês do Scrum, o Kanban, ele vem junto. Então, isso é um ponto legal da metodologia. Lembra lá no início que eu falei que a metodologia era super mutável e adaptável? Então, o Kanban é um exemplo disso, porque a gente tem diferentes tipos, e a gente pode, assim, dentro de uma área, por exemplo, sei lá, na área de processos, mas na área de atendimento ao cliente, a gente pode ter Kanbans completamente diferentes. E aí, na prática, para eu mostrar para vocês o que isso significa, eu trouxe aqui um exemplo só, bem simplesinho aqui para vocês. Por exemplo, esse Kanban, tá? Então, que é o mais simples, igual eu falei, aqui atividades em to-do, ou seja, a fazer, atividades em progresso e atividades feitas, é o Kanban mais simples que a gente pode fazer, inclusive muito utilizado para times de projeto, por exemplo. Mas, vamos supor que a gente tem um time, aqui usando, né, um exemplo, né, gente? Mas assim, vamos supor que a gente tem um time de desenvolvedores, então eles estão desenvolvendo algum tipo de software. Mas daí vocês podem ver aqui que o Kanban mudou completamente a cara dele. Estão vendo? Mudou completamente. Tem outras etapas. Vocês podem ver que tem até aqui umas partes mais na horizontal que estão acontecendo simultaneamente. Então, vocês podem ver que o Kanban ele muda completamente. Vamos usar um outro exemplo. Por exemplo, se a gente fosse utilizar um Kanban para a equipe de marketing, por exemplo. Também é outro tipo. Então, aqui a gente consegue mudar e adaptar esse método para o que a gente quiser, ou tiver necessidade dentro da área, dentro do projeto, enfim, o que vocês forem estar utilizando, tá? Então, isso é bem bacana de estar observando. E eu gosto de trazer essa daqui, porque às vezes a gente olha muito toda essa metodologia ágil, gente, dentro de um contexto de projeto, dentro de um contexto de serviço. E muitas vezes a gente consegue, muitas vezes não, isso é certeza. A gente consegue adaptar também para as áreas, né? A gente consegue fazer isso em vendas, a gente consegue fazer isso dentro do atendimento ao cliente, dentro de qualidade, dentro do que vocês quiserem, desde que seja adaptável, certo?
Perfeito, o Mike até utilizou já um exemplo, né? Que na área de TI utiliza um Kanban para controle dos chamados, solicitações, com tipo para cada vertical, sistemas tem o seu, infra tem o seu. Então, perfeito. Então, é bacana que vocês já utilizam, né? E vocês já conseguem ver na prática o quanto que isso é adaptável para cada uma das áreas, certo? E daí, vou até pedir, Fabi, se você puder daí mandar o tempo para mim aqui no chat, só para eu não me perder, que eu vou falando, gente, eu empolgo, e daí eu perco. Ele pode mandar Beleza, lá. Mary, sem problemas. A gente pode ir até ali 3h40, bem tranquilo, tá? Ah, show! Então vocês ainda têm muito tempo comigo, não se preocupe. Mas daí, gente, pra gente seguir aqui, eu vi, não sei se vocês viram lá, né, naquela nuvem de palavras, apareceu bastante o Scrum. O Scrum, particularmente, não é porque eu trabalho bastante com o Scrum, tá, gente? Mas eu gosto muito dele, porque diferente de outros, daí eu vou até citar alguns exemplos de umas outras metodologias. Existem, por exemplo, muitas metodologias que são focadas em desenvolvimento de software, sabe? Então, ou existem outras que são focadas até para a própria indústria, como Lean ou SAF ou outras metodologias. Mas o que eu gosto do Scrum é que ele é muito democrático, vamos chamar desse jeito, porque ele é muito mutável. Eu acho que de todas as metodologias que a gente tem, eu acho que é ela que pode ser mais traduzida em diferentes organizações. Vou usar o meu exemplo em específico. Por exemplo, o Scrum, ele é utilizado aqui na própria Raise, inclusive, dentro dos nossos projetos, dentro das nossas áreas, mas o Scrum, eu também implemento ele dentro do instituto. Pensa só, um instituto que trabalha com política pública de clima e a gente está implementando o Scrum lá. Então, assim, é completamente diferente o Scrum que é feito dentro de uma empresa e dentro do instituto. Vocês podem imaginar o quão doido é isso, até eu mesma, às vezes eu fico meio doido. Mas, assim, e ele é adaptável, ele funciona. Então, e mesmo até, por exemplo, assim, os clientes, a ideia do cliente dentro de instituto, dentro de uma empresa, também é completamente diferente. E tudo isso, o Scrum, ele abraça, ele consegue ser adaptável. Então, é por isso que o Scrum é um dos, assim, que eu mais trabalho, porque eu vejo que tem muitos benefícios nisso, né? Mas aí, beleza. Falando em Scrum, alguém aqui conhece, eu sei que alguns conhecem, né? Porque vocês comentaram ali no início. Alguém quer comentar um pouquinho sobre, se pudesse definir o Scrum em uma frase, em uma palavra, ou daí não vai. Aqui eu já dei spoiler, né? Eu contei para vocês porque tem um slide. Mas se alguém quiser desmutar e falar o que entende quando fala sobre o Scrum, alguém quer comentar? Sim, não, talvez. Vocês querem que eu indique? Como é que é? Senão eu vou chamar o Mike aqui para ele falar. Deixar a oportunidade para os Pois outros. é, isso que eu ia falar, que ele acabou de mandar no chat. E aí, pessoal? Aproveitem. E tem a cola aqui também, né, gente? Ou pode ser só uma palavra. Ou pode ser o básico. O que você acha do Scrum? É uma metodologia. Sim, correto. Mas beleza, então, trazendo aqui então para vocês, né, como eu já trouxe aqui no slide, mas qual que é a ideia do Scrum, tá, gente? Obviamente, como eu falei, é uma das metodologias ágeis mais bem utilizadas e disseminadas, assim, dentro do mercado, mas qual que é a ideia dele? Ele, basicamente, o Scrum, ele usa isso daqui, ó, sequências de trabalho incremental e interativa que garantem a maior entrega de valor possível com o máximo de eficiência e eficácia. Olha que coisa bonita, né? Parece tipo a perfeição dentro de uma metodologia. Parece que é perfeito, né? Não é, mas assim, ele traz umas ideias muito bacanas quando a gente fala dentro desse contexto de gestão de projetos, gestão, enfim, do que quer que seja que a gente esteja falando, tá? Eu vi que mandaram aqui no chat que a metodologia é através de monitoramento de etapas, de projeto ou de atividade. Perfeito! Adorei que a Dulce, tipo assim, respondeu exatamente. Se eu fosse traduzir, então, essa frase que eu li para vocês, é basicamente isso. É uma metodologia que usa esse monitoramento de etapas. Então, seja de um projeto, seja de atividades. Então, exatamente, usamos os post-its para essa conscientização. Excelente. Então, é uma das formas também. Daí, na prática, gente, beleza. Lembra que eu falei lá atrás, na verdade, sobre aquela ideia da melhoria contínua? Certo? Lembra que eu falei disso? Então, essa ideia da melhoria contínua é isso aqui que ele fala sobre ter sequência de trabalho que é incremental e é interativo. Como isso, né? Então, só para traduzir para vocês,
Se eu fosse colocar o Scrum dentro de um framework aqui para mostrar para todo mundo, é isso daqui que eu estou falando, tá? Então, vocês podem ver que tem várias etapas diferentes, ele é basicamente um framework, ele é basicamente um fluxo, vocês estão vendo aqui? Ele é um fluxo, né, que é implementado. E daí, gente, até comentando assim para vocês, isso aqui é o fluxo mais, digamos, básico que a gente pode chegar em questão do Scrum, tá? Eu só queria trazer um exemplo para vocês, e antes de eu começar a falar do Scrum, acho que trazer aqui um ponto importante, que quando a gente começa essa implementação, a gente tem que começar pelo aquilo que é mais simples ou aquilo que é mais óbvio para todo mundo. Então, e muitas vezes uma frase que eu gosto de falar bastante é que o óbvio ele precisa ser dito. Então, por mais que pareça simples dessa forma, na prática, não vai ser para todo mundo. É muito difícil quando a gente tem uma empresa tão grande, por exemplo, igual a Atlas, para a gente levar isso para todos. É difícil, é complicado. Então, eu só queria trazer esse ponto, porque é muito bacana quando a gente vê, digamos assim, ao longo prazo, quando a gente realmente quer colocar o Scrum, a gente começa esse trabalho, em como em pouco tempo o Scrum ele vai se desenvolvendo. Eu queria até usar aqui, eu vou mostrar para vocês, o próprio case da Raise, de como que a gente fez a nossa implementação do Scrum e como que a empresa mudou completamente nesses últimos 2 anos. A partir do momento que a gente decidiu implementar o Scrum, a gente começou com um framework com um fluxo muito simples, igual esses aqui que vocês estão vendo na tela. Hoje, esse aqui é o fluxo do Scrum da Raise, tá? Esse aqui que vocês estão vendo na tela. Vocês podem ver que tem muito mais ícones, né? Tem muito mais coisa aqui, é muito mais colorido, tem um monte de coisa acontecendo, mas a gente começou com algo muito simples, a gente começou só fazendo, tipo, reunião de planejamento, a gente começou muito simples e hoje, obviamente, toma proporções gigantescas. Por quê? Porque com o tempo, com a ideia dessa melhoria contínua, quando as coisas vão sendo colocadas no lugar, é muito bacana, porque a ideia do Agile, né, essa cultura ágil, ela vai mexendo em tudo na empresa. E é muito legal a gente ver essa transformação acontecer. Mas eu trouxe esse frame aqui, é só de curiosidade para vocês verem, assim, como que isso ao longo do tempo pode se tornar algo muito maior, tá? E daí, gente, eu vou começar... Nossa, que susto. Diga. Eu posso deixar minha contribuição aqui? Pode, diga. Pelo meu entendimento aqui, né, que a gente já trouxe do Scrum para a área da TI aqui na Atlas, a gente entende que ela é uma metodologia que, e aí você me corrija se estiver errado, né, mas que ela é capaz de pegar aí projetos extremamente complexos, né, e quebrar esse projeto em etapas ali que vão facilitar a nossa vida, que são as sprints, né? E aí nessas sprints a gente tem um backlog de tarefas que a gente tem que executar, mas são tarefas que a gente acaba ali priorizando para dizer, pô, isso aqui agrega valor neste momento, a gente pode entregar agora, a gente não precisa aguardar todo o final da conclusão do projeto para entregar alguma coisa. A gente entrega valor através dessas etapas. Então, sempre há entregas. E isso aí acaba, né, agradando quem está desenvolvendo, quem está entregando o projeto e quem está aguardando uma resposta, né, do time ali que está executando o projeto. Então, assim, minha contribuição acho que é essa. Esse é o nosso entendimento aqui, dito eu, da área de TI, sobre o Scrum, né? Perfeito, Mike. Foi sensacional isso que você trouxe, porque sobre essa ideia da gente ter ao invés da gente ter uma entrega gigantesca, a gente quebra, né? Essas quebras, a ideia da gente quebrar isso em pequenas etapas e a gente passar a ter entregas para o nosso cliente de maneira constante, é perfeito. E é exatamente isso que você trouxe, é aqui que a gente começa. A definição de sprint. Então, a sprint, gente, é isso que o Mike trouxe. É esse ciclo rápido de trabalho. É um período de tempo em que a gente vai ter uma entrega parcial daquele projeto, daquele produto, que quer que seja que a gente esteja falando aqui. Então, essa sprint, né, ela pode ser feita, e daí, até trazendo de maneira técnica, assim, né, ela pode ser feita uma sprint semanal, pode ser uma sprint quinzenal, pode ser uma sprint de um mês. Mas a ideia aqui, né, e daí, obviamente, depois a gente pode entrar em coisas mais específicas. Se vocês me perguntarem, Mary, qual que é o melhor período de uma sprint, a gente pode conversar sobre isso, mas é isso que eu queria que você tivesse em mente, que é um pouco do que o Mike trouxe também, né? Então, quando a gente quebra a nossa entrega, o nosso projeto nessas entregas menores, essas entregas parciais, é isso que a gente chama de sprint.
certo? Então, e daí o Mike comentou até, e esse é o primeiro ponto em questão de sprint, tá, gente? Quando a gente olha, ele comentou sobre essa ideia do backlog. Então, acho que ele já trouxe, né? Mas, assim, backlog, gente, nada mais é do que a nossa lista de atividades do nosso projeto, certo? Então, tudo que a gente precisa, tudo que é as funcionalidades, né? Tudo que a gente precisa entregar para chegar em algum resultado é o que a gente considera como backlog. Por exemplo, a gente tem aqui toda a jornada do projeto, por exemplo, vocês citaram que vocês fazem hunting de startups de maneira constante, ou, por exemplo, agora aqui na pré-aceleração, na comunidade. Vocês concordam comigo que existem todo, digamos assim, um cronograma, né, uma lista de atividades que precisa ser feita, por exemplo, para um programa de inovação aberta de vocês. Concordam comigo? Então, isso que a gente chama de backlog. Então, que é essa parte aqui que eu estou falando, né? Desse product backlog. Obviamente, gente, aqui vocês vão ver que tem muita nomenclatura diferente, né? Quando ele fala de product backlog, traduzindo, né? É o backlog de produto, mas entenda um produto como um projeto, não precisa ser necessariamente apenas um produto, tá? Então, essa lista de atividades, como, né, de maneira geral, é esse backlog. Agora, vocês concordam comigo que se a gente está quebrando o nosso projeto em outras micro etapas, isso significa que, ao invés de eu ter esse backlog gigantesco, eu vou ter um backlog em cada uma das sprints. Concorda comigo? Então, é isso que a gente chama de sprint backlog. Então, cada sprint que eu estiver desenvolvendo, eu vou ter um backlog específico, né? Ou seja, eu vou ter ali uma lista de atividades para ser executado naquele período. Seja quinzenal, seja o que quer que seja que a gente coloque dentro da nossa sprint. Tá? Então, essas entregas ali, né, também são parciais. E esse ponto, até fazendo um parênteses aqui, né, esse ponto que o Mike comentou sobre a prioridade das coisas, acho que é um dos principais pontos que grande parte das empresas e que eu vejo muito acontecer é que é muito fácil, quando a gente não tem uma metodologia e tudo mais, a gente vai organizando as nossas atividades, mas às vezes a gente tem muita dificuldade de colocar prioridade nas coisas. Fica muito difícil da gente ver qual que é, de fazer gestão de riscos mesmo, de ver qual atividade que é mais prioritária do que outra, do que eu dou atenção nesse momento. Se chegar uma atividade nova, como que eu vou ter que repriorizar as minhas atividades? Então, esse fato da gente ter um backlog dentro da sprint, da gente ter essas entregas parciais muito bem alocadas, também nos ajuda nesse entendimento de prioridade, né? Que daí eu vou conseguir definir exatamente o que precisa ser feito primeiro, qual que é a prioridade maior, qual que não tem uma prioridade um pouco menor. Então, essa organização, ela também vem quando a gente cria essas sprints e esses backlogs de cada uma delas, tá? Tem esse ponto também. Gente, até aqui tranquilo? Conceito de sprint, de backlog, de boas? Vão dando uns joinhas aí para eu ver que vocês estão de boas. Show. Ô, Mary. Diga. Tudo bem? Uma pergunta, aproveitando que você está nessa definição de backlog, como é que vocês fazem essas definições? É feito o kickoff para essa divisão de esforço, quanto tem qual a possibilidade de esforço do time, etc.? Ah, perfeito. A resposta para essa pergunta são isso aqui, ó, é o próximo slide, que é isso aqui. São as cerimônias. Cerimônias é só um nome bonito para as reuniões que a gente faz dentro de uma sprint. Então, você concorda comigo que se a sprint ela é um período, ela precisa ter um começo e ter um fim? Então, respondendo a sua pergunta, né, como que a gente cria as prioridades, como que a gente coloca quem que é responsável pelo quê e tudo mais, isso a gente faz dentro da reunião de planejamento, que é essa primeira aqui, ó, que é a sprint planning, do que a gente chama, tá? Nessa reunião é quando a gente reúne o líder daquele projeto, daquela iniciativa, daquela área, junto com todo o time, e é onde todo mundo organiza quais são os entregáveis, quais são as atividades que precisam ser entregues, quando que elas precisam ser entregues, né? Então, não é só, eu vou entregar isso, mas a gente coloca, daí sim a gente coloca a gente coloca, você falou sobre esforço, né? Daí que a gente também coloca, por exemplo, faz uma estimativa do quanto tempo, por exemplo, de quanto tempo que aquela atividade vai demorar para ser feita. Ou também, poxa, qual que é a complexidade daquela atividade para ela ser feita também. Então, todos esses detalhes sobre o backlog, sobre essa organização de maneira geral, ela é feita dentro da sprint planning.
Respondeu? Desculpa, eu não vi quem que perguntou. Alexandre, respondeu. Ah, boa. Que bom. Deixa eu ver. E daí aqui colocaram, né, quem que é responsável por definir as entregas e o tempo de entrega. Isso eu já respondo você, tá, Alex? Que vai ser ali no próximo slide, tá? Então, só para eu terminar aqui, a planning, beleza. Então, a gente define... na verdade, já até te respondendo, né? O líder do projeto, o líder daquela iniciativa é quem define os responsáveis. Mas aqui eu também gosto de abrir um parênteses. Lembra que eu comentei que lá no início sobre as equipes auto-organizadas? Cada vez mais, quando a gente traz o Scrum, por exemplo, para dentro, e quando a gente começa a ter mais clareza sobre as atividades, vocês concordam comigo que, naturalmente, o time ele também vai ter clareza sobre o que precisa ser entregue, e o time mesmo vai se colocar à disposição de estar fazendo certas entregas, ou uma atividade ou outra. Então, isso também é um processo meio natural que vai acontecendo, tá? Então, na reunião de planejamento. Mas quem é responsável, daí sim, por questão de responsabilidade, de alocar as atividades, do tempo das coisas, obviamente que de maneira colaborativa com o time, mas o líder do projeto, ele tem essa responsabilidade, tá? Então, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre os papéis que a gente tem no Scrum, que eu acho que daí vai, sim, responder 100%, tá, Alex, para você? Mas, assim, se eu fosse de antemão já falar aqui, a gente tem esses líderes, né, dos projetos que são responsáveis por isso, tá? Então... E daí, mesma coisa para aquilo que foi colocado ali embaixo em relação à estimativa, tá? A estimativa, mesma coisa. Quem que determina qual que é a complexidade daquela atividade? Quem que determina qual que é o tamanho dela? Quanto tempo que ela vai demorar para ser feito? Então, isso tudo vem através do líder, tá? Daí, só para fechar essa questão aqui das reuniões, tá, gente? A gente, então, tem o início da sprint, ele se dá pela reunião de planejamento. Então, beleza. A sprint planning, que tem tudo isso que eu falei para vocês. Mas vocês concordam comigo que, se a gente tem em 15 dias, muita coisa acontece. Então, a gente ter essa questão da comunicação ativa, da gente estar diariamente fazendo aquilo que a gente chama de... O Scrum traz muito isso daqui, ó, que é essa Daily Scrum. São dailies, né? Reuniões diárias, assim. São reuniões muito curtinhas, de tipo 20, 30 minutos, entre o time do projeto, que é onde a gente bate, né? Quais são, por exemplo, assim, quais são as atividades mais prioritárias para aquele dia, ou quais são as atividades que estão atrasadas e por que estão atrasadas. E se entrou, por exemplo, vamos supor uma situação, né? Entrou várias atividades novas que eu não tinha planejado. Tô no meio da minha sprint, chegou um monte de atividade. É nessa reunião de daily, né, dessas diárias, essas reuniões de 30 minutos, que a gente pode remanejar essas atividades. Então, essa reunião aqui, ela também é fundamental para todo o fluxo, né? Para o bom andamento da sprint, para que a gente para que não aconteça, por exemplo, como muitas vezes acontece, da gente planejar, sei lá, 20 atividades para ser feitas pelos próximos 15 dias. Daí, quando só chega lá no final daquele período, que eu lembro que eu tinha, sei lá, 10 atividades que eu nem comecei. Então, para a gente não ter esse tipo de problema, para que a gente possa ter uma gestão das nossas atividades, essa reunião diária, ela ajuda bastante. Tá? Então, esse é um ponto bacana. Não sei se vocês, se alguma das áreas, ou mesmo TI, que já implementou uma parte aí também, utiliza dessas reuniões, mas eu recomendo, assim, não precisa ser nada muito bem estruturado, tá, gente? É literalmente o time se reunindo e debatendo quais são os impedimentos daquele backlog, tá? Nada muito complexo. E a última cerimônia, lembra que eu falei que uma sprint precisa ter começo e precisa ter fim? O começo é a reunião de planejamento. E o fim, gente, é a reunião essa daqui. Eu não circulei, tá? Mas essa aqui, ó. Reunião de retrospectiva. Então, o nome já diz, né? É uma reunião onde a gente olha tudo que foi feito, ou tudo aquilo que não foi feito, e a gente debate o que precisa ser melhor para a próxima sprint. Essa é uma noção muito importante, porque lembra que eu falei lá no início sobre melhoria contínua? Lembra que eu falei sobre a gente sempre estar olhando e fazendo lições aprendidas? Parece algo meio óbvio, né? Mas eu queria que vocês se perguntassem aí, entre vocês, tipo assim, nossa, quando foi a última vez que eu tive uma reunião ou uma conversa sobre feedbacks sobre as entregas do projeto, sobre as entregas da área? Então, às vezes a gente tem muitas reuniões que a gente planeja as coisas. É muito comum, a gente tem 1000 reuniões de planejamento. Mas reuniões de a gente realmente sentar e só olhar para o que a gente fez é mais difícil da gente fazer. Então, essa ideia da gente estar olhando tudo que foi entregue, e também mesmo que tudo seja entregue, é sempre bom a gente ser muito
eu gosto muito desse termo, da gente ser muito inquieto, assim, porque se eu estou entregando tudo, será que eu não consigo entregar mais? Será que eu não consigo entregar melhor? Ou também, outro ponto, será que aquilo que eu estou entregando está gerando valor para o meu cliente? Eu acho que são sempre questionamentos muito bons que devem ser feitos, acho que em qualquer, assim, qualquer projeto, em qualquer área. Eu acho que é importante a gente ter isso. E é esse momento da retrospectiva que é onde a gente faz essas perguntas. Então, é super, super importante também, tá? Então, gente, se eu pudesse passar bem rapidinho aqui em questão de cerimônias, ficou claro? Reunião de planejamento, daily e retrospectiva? Essas três? Ficou de boas? Espero que sim. E daí, beleza, né? Vocês estão vendo que eu falei, tipo, dessas reuniões, falei do processo e tudo mais, mas vocês concordam comigo que, e alguém já até perguntou, né? Mas quem que faz isso? Vocês concordam que tem alguém para organizar isso? Então, aqui que entra um outro ponto super importante da questão do ágil, do próprio Scrum, que são os papéis, tá? Eu vou começar pelo papel do Product Owner, tá? Que é esse daqui de baixo. O Product Owner, ou PO, tá? É o dono do produto. Ele basicamente é o líder daquele projeto, o líder daquele produto e tudo mais. Essa pessoa, ele tem um papel muito ele tem uma responsabilidade muito grande de, por exemplo, organizar a sprint, de organizar ou garantir quais são as entregas que precisam ser feitas naquele período. Quem que vai colocar, igual a gente tá falando agora há pouco, né? Eu já tinha dado spoiler, mas assim, o PO é a pessoa que faz a estimativa dos projetos. O PO é que reprioriza a sprint. Então, ele tem esse papel muito de garantir que aquele produto, que aquela entrega daquela sprint, ela aconteça. Então, essa é a responsabilidade do PO. E também tem um adendo aqui, né? Quando a gente fala de projetos, ou até, vamos supor que seja um projeto ou um produto direcionado com o cliente, o PO, ele também faz ele é como se fosse, ele traz a visão do cliente para dentro do projeto. Então, ele é a pessoa que tem que ficar sempre lembrando daquilo que a gente precisa entregar. Qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso resultado? Então, a pessoa que vai estar no dia a dia sempre lembrando, cobrando isso é o PO, tá? Então, por exemplo, dentro da operação hoje, dentro da Raise, igual eu comentei, eu sou a PO. Então, eu lidero toda essa parte ali das operações, etc e tal. Mas, por exemplo, hoje a gente tem diferentes projetos, né, com diferentes clientes. E cada um dos nossos projetos hoje tem um PO responsável, certo? Então, cada iniciativa tem o seu. Fechou? Além do PO, obviamente, a gente vai ter as pessoas que executam tudo isso, né? Então, os colaboradores em si é o que a gente chama de time Scrum, tá? Então, aqui é literalmente igual, quais são características importantes de um time Scrum? Por exemplo, serem times auto-organizáveis, igual eu comentei lá no início, não serem times, por exemplo, muito gigantes. Então, como a gente está falando sobre Scrum, dessa questão de agilidade, de eficiência, em termos técnicos, a ideia é que a gente tenha uma equipe cada vez mais enxuta, né? Para que a gente consiga ter mais organização da nossa gestão e tudo mais, e que a gente consiga ter menos ociosidade dos nossos colaboradores e mais eficiência. Então, por isso que a gente tem, né, equipes mais enxutas, pequenas, assim, e que vão ser também equipes multidisciplinares, muitas das vezes. E, obviamente, gente, aqui que eu trago para vocês, mas, obviamente, vocês daí vão ter que só fazer adaptações para o contexto de vocês, certo? Também tem isso assim, né? Tem esse ponto. Deixa eu ver o que mandaram no chat. Ah, show. Então, mandando aí. E daí, para fechar, vocês concordam comigo? Talvez tenha uma pergunta que façam. Beleza, Mary, eu entendi que tem o líder do projeto, o time Scrum, isso são coisas que provavelmente é muito fácil, né, da gente adaptar à nossa realidade, mas quem que roda uma reunião de planejamento de sprint? Quem que roda uma reunião de retrospectiva? Vocês concordam comigo que tem que alguém que está no meio de campo para acontecer o Scrum? Para o Scrum acontecer, eu garanto para vocês que precisa ter alguém no meio de campo só olhando para essa articulação. Essa pessoa é o que a gente chama de Scrum Master. Ele já ganha o nome do Scrum ali. Por quê? Porque ele é como se fosse um guardião, né? Uma guardiã de toda a metodologia. Então, ele garante que a metodologia esteja acontecendo. Então, são pessoas muito chaves, assim, para, por exemplo, garantir que o PO tenha colocado todas as informações dentro do backlog,
quem olha isso é o Scrum Master. Quando o time está tendo dificuldade de alcançar, por exemplo, ou de se comunicar com o PO, quem faz o meio de campo também é o Scrum Master. Quem que remove, vamos supor assim, surgiu algum tipo de impedimento dentro da minha sprint, do meu projeto. Quem que pode me ajudar a solucionar isso? O Scrum Master. Então, o Scrum Master, é uma das características muito importantes aqui dele, é que ele é sempre uma liderança que é uma liderança servidora. Ele vai ser uma liderança que vai estar para todo o time, entre os projetos também. Então, um Scrum Master pode ser, por exemplo, SM de diferentes projetos, tá? Então, ele não tem, por exemplo, assim, não é um para um, né? Não é tipo, cada projeto tem um Scrum Master. Não, o Scrum Master, ele pode estar em diferentes projetos, o mesmo Scrum Master. Vou dar um exemplo prático da Raise. Eu comentei que, por exemplo, eu sou PO hoje de alguns projetos específicos. Então, se a gente for fazer o comparativo, cada projeto tem um PO, certo? Mas outros vários projetos podem ter o mesmo SM. Exemplo, a Fabi, que vocês bem conhecem aqui, ela é Scrum Master na Raise, por exemplo. A Fabi, inclusive, é Scrum Master de diversos projetos que a gente tem hoje na empresa, certo? Então, ela, por exemplo, ela é Scrum Master do projeto da Atlas, inclusive. Né? Da Atlas. Não, da Atlas não. De novos então, negócios, por exemplo, isso. BP. Exatamente. Então, de diferentes projetos, eu já esqueci. Mas ela já foi SM da Atlas, tá, gente? Só comentando. A Fabi também já foi Scrum Master, se eu não me engano, da Atlas também. Eu acho até o Jupiter também. Mas, enfim, essa pessoa que faz esse meio de campo, que também, querendo ou não, ela não vai estar executando, tá? Esse é um ponto importante, gente. O Scrum Master, ele não é time de projeto, então ele não vai estar executando as coisas daquele projeto, daquele produto, mas ele vai conhecer bastante sobre aquela jornada também, tá? Então, tem esse ponto assim. Deixa eu ver aqui no chat. É um mestre dos magos, é um pouquinho disso também. Então, por exemplo, na Raise a gente tem aí, deixa eu ver, aumentou, a gente tem 3, 4, 5 Scrum Master, a gente tem um monte de Scrum Master, entendeu? Que, obviamente, pela quantidade de projetos, são 5, né? Mas, assim, a gente tem, sei lá, quase 40 projetos e são só 5 Scrum Master. Mas, como eu falei, eles ficam, né, em diferentes projetos ali também. Fechou? Gente, até aqui. Em termos técnicos, assim, a gente consegue trazer o Scrum para as cerimônias, certo? Para aquelas cerimônias que eu mostrei, para os fluxos que vocês viram e para os papéis. Ficou claro até aqui? Fica meio... Ficou claro? Não ficou claro? Tudo que eu mostrei até agora. Tem o pessoal dando joinha aqui, Mary. Acho que ficou. Boa. Eu estava tentando aumentar aqui a minha tela para poder ver. Mas beleza. Ok, Mary, entendi o que você trouxe, etc e tal. Mas na prática, se a gente fosse realmente, se você fosse me dar um exemplo, assim, de como que a gente começa, qual que é o primeiro passo, por onde que a gente começa. Daí que eu queria trazer para vocês o case da própria Raise, igual eu comentei, né? E qual que foi essa transformação de como que a gente fez isso. Eu gosto de trazer o case da Raise porque ele é muito didático, assim, a gente literalmente começou com coisas muito pequenininhas, assim, e hoje em dia que tipo, tomaram uma escala gigantesca. A gente começou a implementar o Scrum dentro da Raise em 2010... Nossa, eu já estou perdida nos anos. 2021, tá, 2019? gente? Ah, não. Não, Tá. foi 21, foi 21. Lá em 2021, então já fazem aí 2 anos, tá? E daí eu queria comentar que isso é muito bacana, do quanto que qual que é a transformação, até onde que a gente pode chegar em termos do Scrum. O Scrum na Raise, ele existe apenas há 2 anos, mas na semana passada, a gente ganhou um prêmio, que não sei se vocês conhecem essa premiação, mas é do Agile Trends, é o maior prêmio de agilidade do Brasil, e a Raise é top 8 empresas mais ágeis do Brasil. E tudo isso, gente, veio através do Scrum. Disso daqui que eu vou mostrar para vocês agora, do que a gente fez num período muito curto, né? Se a gente for pensar assim, de 2 anos, mas a gente já conseguiu digamos, essa premiação aí de agilidade, que inclusive é algo super, enfim, super relevante, porque mostra que tudo que a gente... É como uma validação também, né? De tudo que a gente foi fazendo, realmente fez sentido. E é um pouco do que a gente gosta também de trazer, enfim, para todos os nossos clientes, para todo mundo que interage com a gente também, que é o que eu estou mostrando agora para vocês. Mas, se eu for colocar assim, qual que é o primeiro passo, por onde que a gente começou? Lá em 2021, o primeiro ponto que a gente fez foi a gente implementar a sprint. Então, ao invés da gente simplesmente ter, assim, um ano corrido, de meses e tudo mais, a gente determinou que a partir daquele momento, a gente organizaria a nossa empresa. Daí, obviamente, no contexto da Raise, gente,
uma empresa, né, obviamente com menos colaboradores e tudo mais, né, só fazendo os comparativos, tá? Mas a gente entendeu que a gente precisaria criar sprints quinzenais. Então, beleza. Então, foi a primeira coisa. Vamos definir que o nosso ano agora, ele passa a se organizar a partir dessas sprints. Então, a gente já não falava mais assim, o que eu vou ter que entregar nesse mês? Não, o que eu vou ter que entregar nessa sprint? Então, a gente muda até o formato de como que a gente estava trabalhando, inclusive com os nossos clientes, tá? Então, assim, a gente implementa as sprints e o segundo ponto foi implementar os papéis, porque a gente precisa ter muita clareza de quem que vai fazer o que nesse processo. Isso é um ponto bem fundamental. Muitos dos pontos, quando a gente não dá certo do Scrum ou qualquer outra metodologia, é quando a gente não gera clareza para as pessoas qual que é o papel delas nesse momento. Então, o meu papel é só de ser time de projeto, meu papel é de ser um PO, é de ser um Scrum Master, qual que é o meu papel dentro desse movimento como um todo? Então, a gente definiu esses papéis, então, os líderes de projeto que já existiam, a gente só formatou como Product Owners, né? Daí, sim, a gente criou esse papel do Scrum Master para justamente ajudar a gente a ter essa facilitação, então garantir que a gente tivesse fazendo as reuniões, que a gente tivesse colocando, por exemplo, fazendo o backlog de fato. Então, esse também foi um papel super importante. Inclusive, a título de curiosidade, na Raise, quando a gente começa esse movimento de operações, eu era Scrum Master, por exemplo. Então, eu ajudava nessa parte de cerimônias e tudo isso que hoje é feito também, tá? E daí, gente, o segundo passo foi justamente, beleza. Então, a gente tem o período de sprint, a gente tem os papéis, a gente sabe quem que faz o quê. Então, vamos começar a fazer as reuniões. Então, eu lembro como se fosse ontem, assim, em fevereiro de 2021, quando a gente fez a nossa primeira sprint. E daí eu gosto de falar sobre isso, sobre essa questão de fazer realmente uma reunião de planejamento. E daí, obviamente, que eu não vou entrar tanto em detalhes de como que se faz uma reunião dessa, tá, gente? Depois eu posso compartilhar algumas referências com vocês, mas a primeira sprint que a gente fez com o time, para ser bem sincera com vocês, foi horrível. Foi muito ruim, porque era a primeira vez que a gente estava fazendo, a gente não tinha ainda 100% de uma noção de qual que era a melhor forma de fazer uma sprint planning. A gente tinha referência do mercado, mas a gente não sabia qual que era a melhor forma de fazer uma reunião de sprint para nossa empresa. Então, isso é importante também. Com o tempo, vocês vão entendendo o que é melhor para a Atlas, o que funciona para vocês, sabe? Então, às vezes, a gente, obviamente, vai pegando referências, mas vocês também vão se adaptando. Então, essa reunião de planejamento, por exemplo, eu lembro até hoje, assim, de falarem para mim que, a primeira sprint foi muito ruim, mas quando a gente chegar lá para frente, na sprint 50, vai ser muito melhor. E detalhe, gente, a Raise hoje, só a curiosidade para vocês, estamos exatamente na sprint 50, e eu prometo para vocês que melhora, tá? E daí eu digo por experiência que no começo não é tão bom, mas é importante que a gente persista naquilo para que vá funcionar e que a cada dia melhore. Daí, de novo, aquele ponto, melhoria contínua. Então, a gente fez a reunião de planejamento. Então, obviamente, gente, que aqui eu faço alguns asteriscos. Questão de rotina, realmente a gente, assim, colocar no calendário de todo mundo, reunião de planejamento, reunião de retrospectiva, e todo mundo realmente se comprometer a participar desses momentos, é super importante. Porque, igual eu falei, fazer reunião, gente, colocar a reunião, colocar o papel, essa é a parte fácil. A parte difícil é a gente se comprometer aí quinzenalmente, fazer uma reunião, parar tudo que eu estou fazendo, para realmente planejar o que eu vou fazer a seguir. Realmente eu olhar e fazer a minha retrospectiva. Então, esse comprometimento de todas as partes, e obviamente todo mundo tem que fazer muito parte disso e comprar, senão não vai funcionar. Mas trazendo aqui em termos de passos, né, do que a gente fez, a gente colocou essas cerimônias para rodar, e como eu falei, com o tempo a gente foi aprimorando até chegar a níveis assim muito bons, que a gente consegue ter cada vez mais exatidão no backlog que eu estou colocando, porque das primeiras vezes eu vou, por exemplo, eu vou estimar que eu vou fazer, sei lá, 20 atividades, e quando a gente chega no final, a gente só fez 10. Porque, mas por que eu fiz 10? É porque eu não consigo? Não, é porque, na verdade, eu não planejei da maneira correta. E toda essa inteligência, sabe, desse desenvolvimento do backlog, a gente só vai criando, gente, com a prática também. E com o estudo, obviamente, em que a gente vai se aprimorando, tá bom? E, obviamente, gente, na prática, assim, falando para vocês, quando a gente começa a fazer essas reuniões, por mais que pareça muito pequeno, né, e tudo mais,
é muito bacana porque algumas coisas vão mudando. Então, que é esse ponto aqui que eu trouxe, tá? Quando a gente vai sendo cada vez mais crítico com aquilo que a gente está colocando na nossa sprint. Então, não é qualquer coisa, não é qualquer atividade que vai ser colocada na sprint, vai ser colocada no meu backlog, sabe? Então, a gente vai também começando a entender a complexidade das coisas, a gente vai começando a ter mais gestão de riscos. Então, esses entendimentos, eles também vão evoluindo, como eu falei antes, né? Então, esse refino, né, desse backlog também, e automaticamente, se a gente está refinando tudo isso, a gente está aprimorando, obviamente que a minha entrega, ela também vai ser melhorada. A gente vai ter cada vez mais satisfação do cliente, melhoria na entrega e outras coisas que podem vir a partir disso, tá? E muitas vezes também acontece fenômenos do tipo, que é até o outro ponto aqui do slide, a partir do momento que a gente começou a fazer esse tipo de coisa, e eu gosto muito do Scrum por causa disso. Quando a gente coloca o Scrum na casa, ou qualquer outra metodologia, tá, gente? É aí que a gente começa a ver o Scrum não ajuda apenas a gente organizar as coisas. Ele também ele ajuda, né, a gente a ver onde que está doendo. Porque pode ter coisas hoje, sintomas, enfim, dores, impedimentos que vocês estão vendo hoje, mas certamente tem problema que vocês não estão vendo. Certamente tem isso. É natural que aconteça. E esses problemas, eles estão evidenciados pelo próprio Scrum, sabe? A própria metodologia, com o tempo, te mostra onde é que está a dor real, onde é que está o sintoma daquilo que está acontecendo, sabe? Então, eu acho que isso é bem... eu acho que isso é bem bacana de ser dito aqui, tá? Que eu acho que é bem... que faz total a diferença. Gente, até aqui, eu falei bastante, né? Mas, assim, tranquilo para vocês? Deixa eu olhar a carinha de vocês. Maria, deixa eu te perguntar, eu quero entender, assim, na tua visão, quais são os 3 maiores desafios aí da adoção de metodologia ágil? Não necessariamente o Scrum, né? Eu estava anotando algumas coisas aqui, né? Uma delas que eu imagino que seja é justamente a adoção dos líderes, porque eu acredito que é uma transformação cultural, né? Você adotar uma metodologia ágil. Só que quem começa a transformação, acredito eu que seja as equipes, certo? E das equipes isso vai aumentando aí para um contexto de organização. E aí eu acredito que se não houver a adoção da liderança para que isso aconteça, se a liderança não abrir espaço para isso não vai para frente. Então, acredito que esse seja um dos desafios, né? Quais são os 3 aí top desafios que você acha que a gente tem aí para adotar uma metodologia? Legal essa pergunta. A primeira você já trouxe. Quando a gente tem contextos, porque são empresas, né? Obviamente que pode ser, por exemplo, trabalhos assim de implementação de metodologia que podem vir das próprias lideranças, da própria diretoria e tudo mais, como um movimento estratégico, por exemplo, como já vi acontecer, ou muitas vezes é uma transformação que começa através do time, e é uma iniciativa e tudo mais. E daí, eu vou te dizer, se tudo que a gente... Se você for perguntar para grande parte de agilistas, Scrum Masters, POs, pessoas que trabalham com isso, o maior desafio, que é o top 1, é o top 1, é o top 2, é o top 3, são pessoas. E é esse entendimento, porque quando a gente está em empresas, seja empresas mais que existem, que tem métodos mais tradicionais de trabalho, que não tem o ágil e tudo mais, obviamente que a gente tem... por exemplo, hierarquia, né? Existem daí um modelo organizacional mais hierárquico, ou que que precisa passar por muitas aprovações. Então, quando a gente tem muito empecilho, assim, e que a gente não consegue, esse tipo de iniciativa não chega lá na liderança, é aí que mora, obviamente, a dificuldade. Então, ou é de ter uma conscientização, uma sensibilização das próprias lideranças para participarem desse processo como um todo, ou a gente vai ter dificuldades. Então, é por isso que é tão difícil. Porque o Scrum, ele traz muito, igual eu falei, quando a gente fala dessa ideia de ter equipe auto-organizada, obviamente que a gente está, no final, falando, a gente está trazendo o protagonismo do time também. Não é só o time que obedece ou vai ter que fazer A, B e C porque foi mandado para ser feito, entendeu? Não é isso, sabe? Então, cada vez mais, quando a gente fala de autonomia de time, quando a gente fala de ser equipes auto-organizáveis, autogerenciáveis, isso significa
que, obviamente, dentro de muitas empresas, pode mexer com a que a gente chama de cadeia de comando e controle das coisas. É natural do ser humano, tá? Não é só, assim, por questões das empresas. É natural do ser humano ou querer protagonismo, ou querer liderança, ou querer ter o controle de certas situações, ainda mais quando se coloca em situações de cargos mais altos e tudo mais. Então, essa dificuldade, quando a gente tem hoje tantas empresas dentro do meio corporativo ou fora dele, tá, gente? Igual eu comentei, eu trabalho hoje não apenas dentro de empresa, mas também dentro do terceiro setor, que acontece a mesma coisa. A gente tem hierarquia. Assim, não é uma coisa que a gente pode, sei lá, fechar os olhos. É natural em grande parte das empresas. Obviamente que existem muitas movimentações para melhorar tudo isso, definitivamente, mas acontece. É natural que a gente tenha. Então, aí está o principal empecilho, quando a gente bloqueia esse tipo de iniciativa. Porque daí não adianta nada a gente também trazer tanto dessa movimentação, ter tanto dessa ideia da cultura ágil, da cultura de inovação, quando as lideranças não contam. Então, definitivamente, para mim, esse é um dos maiores desafios, que foi justamente que você trouxe, assim. Então, essa quebra, né, essa quebra, ela precisa, em algum momento, ela vai acontecer, porque, daí, óbvio, né, eu gosto sempre de falar, assim, questão de hierarquia, questão de outros modelos organizacionais. Não é que tenha certo ou errado, tá? Não é que tenha isso. Eu acho sempre que, e acho que até eu digo assim para as lideranças, né? Quando a gente se coloca quando estamos em posições de liderança, a gente tem sempre que se perguntar que tipo de organização que eu quero liderar, que tipo de time que eu quero liderar, sabe? Eu quero um time que só obedece e que não toma iniciativa ou que não tem proatividade, ou eu quero criar dentro do meu time um ambiente propício para que o meu time venha, traga ideias e seja colaborativo, e que ele também me cobre como liderança e que tenha um outro tipo de organização. Então, eu sempre gosto de falar isso, não é que esteja modelos hierárquicos ou outros modelos organizacionais sejam certos ou errados. A gente só tem que se perguntar o tipo de empresa que eu quero ter, o tipo de líder que eu quero ser, o que tipo de líder, ou melhor, que tipo de liderança para o meu time eu quero ser também, sabe? Eu acho que é um pouco desse tipo de pergunta que a gente tem que fazer, sabe? E daí, ser bem quieto mesmo. A gente tem que quebrar, né? Sempre assim, tipo, porque, obviamente, se tem outras pessoas fazendo de maneiras diferentes, ou fazendo de maneiras que estão gerando mais resultado, a gente tem que se questionar, sim. Questionamento é importante, sabe? Então, esse é super, super fundamental. Deixa eu ver aqui. O Alexandre colocou. Show. E até, só finalizando também a sua pergunta, você falou de outros desafios. Para mim, esse poderia ser considerado top 1, top 2, top 3, tá? Porque essa questão de hierarquia, de modelo organizacional, de toda essa ideia que se tem muito dentro dos ambientes, assim, seja no ambiente corporativo, no ambiente governamental, no ambiente qualquer que seja, que é natural que aconteça, destrincha outros 1000 problemas, assim, sabe? Destrincha, por exemplo, um dos outros BOs gigantescos quando a gente quer colocar o Scrum dentro de uma empresa que já tem uma quantidade absurda de processo, e não é nem o problema não é processo, o problema é a burocracia, sabe? Vai de encontro, as coisas se chocam, elas não vão conseguir, porque o ágil, ele tá me trazendo a ideia de você ter sprint rápida, de você ter melhoria contínua, mas a ideia lá nos processos, por exemplo, é que, na verdade, para você fazer uma mudança, para você fazer uma melhoria, você vai ter que demorar, tipo, 2 meses. Você entende? Aí que também existem choques, assim, em questão de estrutura da organização, que precisam mudar, tipo, não é apenas a mentalidade, é também os processos, eles vão ter que ser adaptáveis, eles vão ter que se adaptar àquilo que eu mostrei no início para vocês, aos princípios. Inclusive, eu não comentei, mas um dos princípios do Scrum é justamente isso. A gente precisa garantir as entregas para o cliente com o maior valor possível, acima de qualquer processo, acima de qualquer protocolo, entendeu? Porque do que adianta eu ter processo lindo, maravilhoso, tudo bonitinho, e eu não ter satisfação do meu cliente? Tipo, sei lá, o CHS, o NPS do meu projeto, ele é muito abaixo. Por que é abaixo? Porque a gente demorou, sei lá, quanto tempo para responder o cliente, porque a burocracia não deixou, sabe? Então, entende que, tipo, as coisas, elas existem toda, assim, questão de organização, existe questão de pessoas, existe questão de burocracia, existe questão de processo, tudo que precisa
se movimentar, que era justamente o segundo ponto aqui que eu coloquei, essa questão de movimentação. Quando a gente começa a colocar o Scrum, a gente começa a ver, de cara, assim, a gente já começa a ter restrições, né? Porque ele está trazendo muita coisa diferente e que é ali que a gente já começa a ver onde que vai bater. Se vai bater com organizações de pessoas, no sentido, né, igual eu comentei, assim, de papéis, porque igual vocês viram, né? O Scrum, ele traz papéis, ele traz o papel do PO, ele traz o papel do Scrum Master, mas, obviamente, dentro de uma empresa, a gente tem cargos. E vocês reparem que eu nem falei não falei sobre cargo, né? Vocês repararam que eu falei sobre papel? Porque o papel, gente, quando eu falo do papel do Scrum Master, o papel de um PO, ele também, assim como a metodologia como um todo, ele é mutável. Então, quando eu digo que hoje eu estou como, né? Não sou, eu estou como, por exemplo, PO de operações dentro da Raise, isso significa que antes de mim teve outra pessoa. Depois de mim, eu estou formando outras pessoas para que elas assumam. Então, a ideia não é eu ficar todo o tempo e eu mudar de cargo ou algo do gênero. A ideia aqui é que eu assuma um papel para eu garantir a entrega do meu projeto. Então, por exemplo, a Mary hoje, se vocês forem lá dentro da Raise, vocês vão ver que, vou usar o exemplo da Fabi. A Fabi, ela é SM lá do projeto de novos negócios. Mas aqui para a Atlas, ela é time Scrum. Ela é time do projeto da Atlas, por exemplo. Mas a Fabi, ela também é time de outro projeto interno lá dentro. Entende? Então, a gente tem essa ideia, e eu digo o Scrum como um todo, ele muda a perspectiva até de como que a gente se organiza dentro da empresa. Então, não se trata mais sobre cargos e tudo mais. E não que não tenha promoção, não que não tenha oportunidades, mas é diferente de você ter cargo e de você ter papel. Então, o que eu estou querendo aqui falar para vocês é que o Scrum, e respondendo um pouco da pergunta do Mike, ele vai bater com muita coisa que já está bem estabelecida na empresa. Ele vai chocar. Então, obviamente, daí também vai entrar nesse ponto da movimentação junto com as lideranças, que a gente vai adaptando, porque nem tudo precisa mudar, nem tudo o que vocês já têm precisa ser modificado. Muitas coisas só precisam ser um pouquinho adequadas se vocês quiserem trabalhar com o Scrum ou com qualquer outra metodologia. Essa é a realidade. Tipo, não tem como a gente fazer um encaixe perfeito entre aquilo que vocês já têm e aquilo que uma outra metodologia vai trazer. Então, isso é fundamental. As micro mudanças são importantíssimas, né, Mary? Definitivamente. E daí, gente, só até para fechar aqui, né, assim, o que eu queria trazer para vocês, daí, obviamente a gente pode até, enfim, passar para perguntas e tudo mais, eu queria encerrar muito nesse sentido, tá? Obviamente que tem bastante dificuldade, eu quis passar bastante, assim, um pouco pela teoria, um pouco pelos princípios, um pouco da prática também, até do que a gente faz aqui em casa, dentro, né? Mas eu acho que esse é o principal, se vocês pudessem ficar assim, com alguma coisa para a gente encerrar isso. Ele tem bastante dificuldade, mas é importante que a gente se questione sobre a forma como a gente faz as coisas hoje, ou do que estamos fazendo. E, obviamente, o Scrum ou qualquer outra metodologia, ele traz muito dessas ideias também, tá? E mudança, inovação é sempre muito positivo, porque a Atlas já é gigante e cada vez mais vocês vão ficar maiores ainda. Então, toda essa movimentação é super importante e eu tenho certeza que faz bastante sentido para vocês também. Só isso. Com certeza, Mary. E aí, pessoal, alguma contribuição, alguma dúvida que vocês gostariam de trazer por aqui? Aproveitem a Mary aqui. Eu sei que a Dayana tá louquinha para saber como é que ela vai usar isso na área dela. Dayana Barros, estou olhando aqui os nomes. Também, se quiserem, gente, eu vou até deixar depois aqui o meu contato, vocês podem me mandar mensagem também, tá? Boa, Mary. Bom, pessoal, se não temos dúvidas, aí o contato da Mary no chat, salvem aí. Mas qualquer coisa podem procurar o Mike ou me procurarem. Uma última dúvida aqui no chat. Mary, você entende que seria possível utilizar outras plataformas em conjunto com o Scrum? Dúvida da Dulce.
Definitivamente. Eu até não comentei ali, mas não sei se vocês viram no slide, tinha um slide só sobre questão de plataforma. Porque sim, por exemplo, hoje, Trello para rotina e Scrum para projeto dedicado. Então, na verdade, o Scrum, ele é uma metodologia que ele pede que a gente encaixe outras coisas, tá, gente? Tanto questão... Eu lembro que eu falei sobre o Kanban? Então, o Scrum, ele também pode ser atrelado junto com o Kanban. E sim, a gente pode utilizar o Trello para a rotina das atividades da minha sprint, por exemplo. Então, assim, o Scrum, ele pede justamente que a gente utilize uma plataforma. Pode ser o Trello, por exemplo, na Raise a gente usa o ClickUp, que eu acho até que o Mike conheceu um pouquinho também sobre ele. Então, como que a gente seta hoje, né, dentro da plataforma? Tem a plataforma lá que tem o Kanban com as fases, né, do projeto lá, e que a gente tem as sprints e o Scrum normalmente. Então, definitivamente, dá para a gente fazer esses encaixes, né, por exemplo, do Kanban com o Scrum e com uma plataforma também, tá? Então, definitivamente, isso pode acontecer, tá, Dulce? Muito boa pergunta. E aí, pessoal, mais perguntas? Acho que não, né? Eu E aí, Mike, vou, podemos encerrar? Tudo certo? sim, eu vou de novo agradecer a Mary, né? Pô, muito massa. A gente vai ter que fazer o parte 2 aí. Eu já pedi para a galera aqui, quem tem interesse, né, em trazer alguma metodologia ágil para o time. Talvez nem todo mundo tenha, talvez hoje, né, tenha sido a primeira vez que o pessoal tenha ouvido falar em metodologia ágil, né? Mas eu peço assim que deem uma pesquisada, porque realmente agrega valor para o time. Vocês vão ver que os times começam a performar muito mais. Então, é um negócio assim bem louco. É um desafio gigante, mas o resultado no final é muito bom, né? E eu anotei aqui um negócio para a gente fechar, né? Que a gente, vou ler aqui para vocês, tá? Transformar a cultura de uma organização, ela é uma consequência. A gente vai primeiro transformar as equipes, e aí as equipes é que vão formar um contexto de uma organização como um todo. Então, se a gente starta aqui, a Daiane starta lá, e assim por diante, a gente vai seguindo com isso. Então, eu espero que hoje tenha sido um grande fomento, né, e que a gente possa estar num outro momento de novo com a Mary aí, falando sobre metodologias ágeis. Mary, muito obrigado aí pela participação. Fabi, muito obrigado. Turma, muito obrigado. Isso aí. Obrigada, Também queria gente. deixar registrado aí, pessoal. Obrigada a todo mundo que participou com a gente hoje. Obrigada, Mary, mais uma vez. Não sei se ela comentou aqui durante a talk, mas ela foi nossa primeira Scrum Master aqui na Raise Shift, o famoso onde tudo ainda era mato, né, Mary? Então é sempre um prazer enorme te ouvir. Muito obrigada mais uma vez. Tenho certeza que o pessoal aqui aproveitou e aprendeu muita coisa nova. Show demais. Obrigada, gente. Um excelente dia aí para vocês também. Igualmente. Até mais, gente. Valeu. Obrigadão, pessoal. Boa semana. Tchau, Até mais. tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.